Olá pessoal, professor Paulo, professor de História. Vamos continuar hoje nossa unidade 2 aqui, nosso capítulo 2, que fala sobre reformas religiosas e a Contra-Reforma Católica, tá? Na aula de hoje, né, vamos ver realmente o movimento reformista, né? Quem foram essas pessoas que fizeram essas propostas de reforma, como é que elas fizeram, o que que eles estabeleciam como normas, né? O que que eles rompiam com a Igreja Católica nesse sentido. Tá? Na última aula a gente viu as causas do movimento, né? Uma insatisfação muito grande com algumas atitudes católicas que vinham desde a Idade Média, né? Esse movimento que marca aí essa nova Idade Moderna, então que o homem ele passa a pensar mais, criticar mais. Então, a gente tem essas reformas também como um movimento político, vamos tentar entender isso aí, tá? Não só um movimento religioso, mas também um movimento político. E na próxima aula, a gente vai ver que a Igreja Católica não ficou parada diante disso, tá? Ela fez uma contra-reforma, ela contra-atacou, tudo bem? Mas vamos lá, vamos acompanhar aí a aula de hoje, que ela tem muitos detalhes, então eu queria que vocês estivessem bem atentos a isso aí. Eu vou compartilhar aqui o que a gente viu na última aula, né? Um mapa mental, né? Então, já vimos causa, já vimos origem, né? Hoje a gente vai ver o Lutero, a gente vai ver o luteranismo, né? A gente vai ver o calvinismo e o anglicanismo. Tá tudo na aula de hoje. Vamos lá? Então, só lembrando, a reforma protestante ela se engloba aqui dentro da Idade Moderna, no início da Idade Moderna, tá legal? Vimos a introdução, vimos a questão das indulgências, vimos a questão da venda de relíquias, que foi deixando algumas pessoas muito insatisfeitas e também membros do clero muito satisfeitos, né? E aí, galera, na página 426, a gente vai ter a figura do Martim Lutero, que era um monge, né? Ele era membro do clero, um monge agostiniano que vivia sobre as teorias, a filosofia de Santo Agostinho, tá legal? Isso aí para vocês agora nesse momento não é tão relevante, mas era um monge, tá legal? E aí ele ficou muito irritado com essas atitudes da Igreja Católica, né? Ele acaba criando 95 teses, que não vale a pena a gente ficar lendo cada tese aqui, a gente vai ver as principais. Ele cria 95 teses de críticas à Igreja Católica naquele momento, tá? E aí ele vai pregar essas críticas numa catedral na Alemanha e isso vai ser um rebuliço, né? Um membro do clero expondo criticamente ali atitudes da igreja, né? Então, quais são as principais críticas aí de Lutero com relação à igreja? Tanto críticas com relação a venda de indulgências, venda de simonias, né? E críticas assim relacionadas à fé mesmo, tá? Primeiro, só um minuto aqui. Primeiro, ele vai questionar aí a questão da salvação da Igreja Católica, tá legal? Ele vai questionar a questão porque a Igreja Católica, ela naquele momento e hoje também, para eles a pessoa para ser salva, né? Ela precisa ter fé em Deus e ter boas obras. O que é boas obras, né? Fazer o bem. Isso tudo levaria à salvação, né? O Lutero ele questiona isso, tá? Então para ele só a fé leva a pessoa à salvação, não as obras. Isso é um questionamento ali religioso, mas assim para a gente ter noção, o Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo,
a Bíblia é a mesma, enfim. É só uma questão dogmática ali da religião, só uma questão de interpretação ali da Bíblia católica, né? E ele cria outras estruturas. Ele coloca que a vida de Jesus ela tem que ser seguida como modelo. Isso é uma questão de crítica a essas práticas ruins da igreja que estavam acontecendo, né? E para a gente seguir a vida de Jesus como modelo, a gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que saber como é que foi a vida de Jesus. E como é que ele fala isso? É importante você ler a Bíblia, né? E, e as Bíblias naquele momento eram todas escritas em latim, né? E você tinha alguns originais do hebraico. Então, o que ele prega? Mais uma ideia dele, que as Bíblias sejam feitas na língua local. E ele é um dos primeiros que faz uma tradução da Bíblia, chamada até a Bíblia de Lutero, né? E uma Bíblia escrita em alemão, tá? Então ele prega isso, né? A leitura da Bíblia, a Bíblia escrita na língua local, para as pessoas compreenderem o que elas estão praticando ali, né? Ele cria aí uma crítica aos papas, ao poder dos papas, né? O papa como sendo autoridade máxima, para ele isso não faz sentido, né? Ele critica a questão dos santos, da idolatria aos santos para ele, né? Ele critica a questão da Maria como sendo virgem e tudo mais, e também critica, dentro dessas 95 teses, a questão do purgatório, né? Para o Lutero, só existe o céu e existe o inferno. A questão do purgatório para ele não existe, que é aquele meio termo, né? O cara está ali no purgatório para ver se vai para o céu, se vai para o inferno. Era mais ou menos essa crítica aí de Martinho Lutero. Tá legal? Ele acaba apoiando uma nobreza, que essa nobreza vai se apropriar muito das ideias dele politicamente, né? Porque a Igreja Católica era muito rica, tinha muitas terras. Uma forma de retirar essas terras da Igreja era criando uma nova religião e expulsando os católicos, principalmente a Igreja Católica do território. Tá? É claro que a Igreja Católica não vai gostar nada dessas críticas de Martim Lutero e vai expulsar o Martim Lutero da Igreja. Tá legal? Vai excomungar Martim Lutero. Martim Lutero, é claro, vai acabar sendo protegido ali por uma nobreza local da Alemanha e vai acabar, é claro, vai ter um problema ali, então ele vai se transferir para o norte da Alemanha, tá? E vai ali criar uma nova religião. Professor, que religião é essa? O luteranismo, tá legal? O luteranismo ele vai ter aí todas as características de que o próprio Lutero ali estabelece como norma, né? A questão de a salvação pela fé, a questão de Bíblia na língua local, né? A questão da crítica aos papas, não vai ter papa, não vai ter santo, não vai ter Virgem Maria, né? Então, Lutero ele cria uma base do protestantismo atual, né? Quem aí é católico, quem é evangélico, né, sabe que existe algumas diferenças aí que vêm principalmente dessas críticas aí de Martim Lutero. Ele cria uma religião que é o luteranismo, tá? E aí, galera, esse movimento ele vai ser como um boom dentro daquela Europa ocidental ali, né? Vão surgir movimentos, inclusive, né? Não está aqui no livro de vocês, mas o movimento do campesinato, do campo ali, que ainda tinha ali características feudais, que é o movimento anabatista, né? A gente vai ter ali um movimento que vai querer reforma agrária, né? Como essas terras da igreja estavam sendo retomadas pelo Estado, né? Esse movimento anabatista ele vai querer uma reforma agrária, vai ser altamente combatido, né? Inclusive Lutero combate esse movimento, é um negócio meio complicado. Mas o que a gente precisa entender é que essa reforma protestante ela começa com Martim Lutero, criando o luteranismo, que é a igreja aí de Lutero. Tá legal? Depois a gente vai ter um rapaz na Suíça,
que está aí a fotinho dele, João Calvino, grande João Calvino, que está aí na nossa página 428, tá legal? 428, João Calvino, ele também vai ser um reformista, tá? Ele vai criticar aí uma série de atitudes da Igreja Católica, como Martim Lutero, né? E todas as críticas praticamente de Lutero, o João Calvino ele vai concordar com Martim Lutero. Mas João Calvino ele vai propor algo um pouco diferente. Para o João Calvino, a salvação, né, a gente vai chamar isso de doutrina da predestinação, a salvação ela vai se dar pela predestinação. Ih, professor, não estou entendendo, o que é isso? Predestinação é como se todo mundo que nascesse, né, deixa eu explicar aqui com mais calma, a predestinação para o João Calvino era como se todo mundo que nascesse já tivesse predestinado o seu destino, se ele seria salvo ou se ele não seria salvo. Tá? Então, mas professor, isso é complicado, é a questão do livre-arbítrio. Ele até fala que você tem o livre-arbítrio, mas você não adianta o que você faça. Né? Ou sim, adianta o que você faça, porque Deus, ele, quando você nasce, você já nasce predestinado. Mas ele, ao longo da sua vida, ele te dá algumas dicas, algumas pistas, se você é predestinado ou não. E que pistas são essas, professor, para eu entender melhor? Para o João Calvino, as pistas eram, né, que o Deus dava para você ser salvo ou não, era se você trabalhasse, era se você se abstivesse das coisas mundanas para ele, como festas, bebidas alcoólicas, né? Então aquilo ali, se você não fizesse, era uma grande possibilidade de você ser salvo. Se você trabalhasse, juntasse dinheiro, lembrando que na Idade Média a questão do trabalho era mal visto pela Igreja Católica. O labor era do povo, né? Era dos servos que, por algum motivo, foram castigados ali pelo pecado de Adão, né? Pelo pecado de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. Então, o pecado, o homem poderia estar no paraíso até hoje, mas ele pecou. Então, a, o, o homem trabalha por causa desse erro que ele teve lá no início, né, da sua existência lá com Adão e Eva, segundo a Bíblia. Então a Igreja Católica pregava isso, que o trabalho ele não dignificava o homem, né? O João Calvino já fala o contrário, não. Esse homem que trabalha, esse homem que é correto, esse homem que não se entrega aos vícios, esse homem que pega esse dinheiro dele, guarda e reverte em novos trabalhos, esse homem ele tem grande possibilidade de ser salvo no final da sua vida. Esse homem ele tem a predestinação quase que certa. E aí, galera, o que vai acontecer? Quem é a classe econômica, quem é a classe social que vai adorar essas ideias de João Calvino? A burguesia. Tá legal? Então, a burguesia que ela vem ali no renascimento das cidades, nesse renascimento cultural, essa burguesia que vai querer notoriedade, essa burguesia que vai querer aparecer, agora tem uma religião que suporta as suas causas, porque o catolicismo não via no trabalho que o burguês faz algo legal. Então, para esse burguês, o calvinismo, essas novas ideias de João Calvino vão cair como uma luva. Poxa, eu já trabalho, eu sou um homem bom, eu tenho lucro. Cara, eu vou ser salvo, segundo João Calvino. Então, isso para mim vai ser muito legal. Tá? João Calvino também tem algumas outras ideias, que é a questão da separação do Estado com a Igreja. O Estado ele não pode estar envolvido com a Igreja, esse Estado tem que ser não religioso, tá legal? Esse calvinismo ele sai
para a Europa inteira, tá? Ele não fica só na Suíça, ele vai para a França. Na França ele é chamado de os seus seguidores são chamados de huguenotes, tá? O França era um estado, né, uma terra ali muito católica, então você tem conflitos na França, você tem conflitos na Inglaterra, né, desses calvinistas ingleses. Inclusive esses calvinistas ingleses eles vão para o Novo Mundo, vão para os Estados Unidos da América, formar os Estados Unidos. Então, essa mentalidade capitalista, né, de você trabalhar, de você juntar dinheiro, né, está muito clara aí nesses calvinistas. Né? Falou que um dos calvinistas mais caricatos, aí, mais bem vistos, é o tio Patinhas, né? Aquele cara que todo o dinheiro que ele ganha, né? Ele guarda num cofre, né? Ele nada no dinheiro, ele tem a sua primeira moeda, tudo mais. É um calvinista clássico, né? Depois disso, então a gente tem o Lutero, que vai formar o luteranismo, a gente tem o João Calvino, que vai formar o calvinismo, né? Uma nova religião, e a gente vai ter aí também o anglicanismo, que vai ser uma religião que vai vir da Inglaterra. Tá? A Inglaterra era católica. Todos sabem, se vocês não sabem, o professor vai dizer agora, o catolicismo até hoje não permite o divórcio. Tá? Mas professor, eu conheço gente que é católica que divorciou na justiça. Para a Igreja Católica, não é permitido essa pessoa que é divorciada casar de novo na Igreja Católica. Até hoje, tá legal? E esse rei da Inglaterra, o Henrique VIII, né? Ele vai ter uma esposa e essa esposa não vai conseguir dar filhos para ele. E a gente sabe que para esse absolutismo monárquico, para esses reis, é importante você ter filho, né? Porque eles que vão continuar aí a sua dinastia, né? Então, o que, que vai acontecer? Esse rei ele vai pedir ao Papa para que ele possa se divorciar para casar com uma outra pessoa, para que possa essa pessoa dar filhos a ele. E o Papa não vai permitir, tá? Não vai permitir. E esse Henrique já está vendo todos esses movimentos reformistas. A igreja dentro da Inglaterra era muito forte. Esse Henrique ele vai romper com a igreja católica, vai romper com o Papa, né? E vai criar uma nova religião que é o anglicanismo. Tá legal? Vamos ver as características desse anglicanismo. Mas, professor, você está falando que isso aconteceu tudo por conta de questão de casamento, questão de filho? Sim. Tá? Então, as ideias desse anglicanismo vão ser também da predestinação, tá legal? Que nem a gente viu em João Calvino. E os rituais da igreja anglicana, que existe até hoje, né? Esses rituais eles vão ser bem parecidos com o da Igreja Católica. Inclusive, o chefe da Igreja Anglicana vai ser sempre o homem rei da Inglaterra. Né? Hoje, como a gente não tem, que é a Rainha Elizabeth, o filho dela é o chefe da Igreja Anglicana, que é o Príncipe Charles. Tá? Então, é uma igreja muito forte dentro da Inglaterra, é muito parecida com a Igreja Católica, tá legal? Não rompeu, na verdade, permite o divórcio e você casar de novo, que era a grande questão aí. É claro que foi um envolvimento político também, de retomada, de pegar essas terras, expulsar a Igreja Católica, pegar essas terras da Igreja Católica para a Inglaterra, tá? O bem, a terra era muito valioso naquele momento. Então a gente tem esse anglicanismo aí na página 429, né? E na própria página 429, é interessante para vocês darem uma olhada, um quadro comparativo aqui de cada religião, do catolicismo, do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, né? Quem eram os livros sagrados deles, né? Que a gente já vou dar de spoiler aí, é a Bíblia para todas essas, né? Não modificaram em nenhum momento a Bíblia. A salvação para cada uma dessas religiões, os sacramentos aí, né? Os ritos, né, religiosos de cada uma dessas religiões e onde essas religiões estão hoje, onde foram
onde foi feita essa reforma. Tá legal? Então, assim, é uma matéria muito detalhada, é importante que vocês leiam com calma, tá? O professor aqui deu uma explicação mais básica de cada uma aí, mas é claro que o livro de vocês aí tem explicações de mais detalhes, tá legal? Nesse momento, a gente termina essa parte da reforma, né, desse movimento reformista, que vai romper com esse catolicismo. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver sobre a contra-reforma. A Igreja Católica não vai ficar vendo isso tudo acontecer sem fazer nada. Tá? Então, a Igreja Católica vai contra-atacar, vai fazer um concílio, vai reunir os países católicos e vai fazer algumas atitudes aí que não vão ser tão interessantes aí, que a gente vai ver isso mais para frente. Tá legal? Mas vai ser um movimento da contra-reforma, que é a nossa matéria da próxima aula. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloque lá no campo de dúvida. Vamos dar uma olhada no livro, vamos fazer os trabalhos. Tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.